A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. Sei todas as vezes que o sol se pôs bem antes do perdão, deixando duro o coração, marcado pela mágoa, quando o amor chega pra mudar e Deus consegue lapidar todas as pedras que juntamos em cada dor da vida. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. Muito boa noite, nós começamos agora mais um programa Direção Espiritual. Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura, porque nós sofremos de limites, nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estados brutos que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação, para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora.
É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos, ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Da mesma maneira como hoje tem um amigo passando pela dor de perder a mãe, meu amigo Bob, lá de Belo Horizonte, se despedindo de Dona Sara Ávila, uma das maiores artistas mineiras da contemporaneidade. Uma grande pintora, uma grande artista plástica, que soube dar sentido ao caos do mundo através da arte. Aquela família hoje sofre a dor de perder alguém que ama. É natural que a coerência do mundo fique fragilizada para essa família, para os amigos que são próximos. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição, nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós, a resiliência. Sabe o que é a resiliência? Isso vem da física. Quem já viajou de avião sabe que se você tem uma garrafinha de plástico na mão, de água, por exemplo, fechada, à medida em que o avião começa a descer, aquela garrafinha modifica de formato, como se ela perdesse, né? Como se alguma coisa ali dentro, o ar, alguma coisa acontece e ela modifica. Mas depois, quando o avião pousa e que nós voltamos a estar no horizonte da vida, essa garrafinha reassume o antigo formato. A isso a física chama de resiliência, que é a capacidade de mudar de forma para suportar aquele momento e depois retornar. O ser humano é assim também. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir, de uma maneira ainda mais madura, a nossa aventura de ser quem somos. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência. E durante aquele período de luto, nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo, é uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. E aí, com as mãos vazias, cantamos as estrofes dessa música. Recordamos que o amor é mais forte que a morte. Recordamos que até mesmo os acontecimentos mais trágicos podem estar grávidos de esperanças
e de aprendizados que nenhuma outra alegria poderia nos oferecer. É o caso dessa carta, que particularmente mexeu muito comigo. Eu recebi no dia que fiz o show lá na minha cidade, em Formiga, Minas Gerais. É uma conterrânea minha que me escreveu. Por ter viajado muito naqueles dias, por ter voltado para casa muito tempo depois, eu confesso que li essa carta tem só uns 15 dias. E fiquei muito tocado com o conteúdo dela. Porque aqui está justamente um testemunho de alguém que identificou na pedra do sofrimento uma oportunidade de lapidar um diamante. E eu acredito que toda vez que uma pessoa vence, toda vez que a força do cristianismo acontece no particular de um coração, isso tem de virar notícia. Essas cartas precisam ser lidas, esses testemunhos precisam ser divulgados, porque isso é evangelizar de maneira muito eficaz. Quando nós pegamos a vida do outro, o que Deus realizou naquele coração, no particular daquela história, e nós aprendemos com tudo isso. Padre Fábio, fazem 4 meses que minha filha faleceu. Ela tinha 11 anos e se chamava Vitória. Sei, padre, que eu fui escolhida a dedo. Sim, porque Deus me enviou uma preciosa anjinha. Durante a minha gestação, com mais ou menos 4 meses de gravidez, os médicos descobriram que ela tinha anomalias no crânio. Tinha anomalias faciais raras e gravíssimas, que no parecer do médico eram incompatíveis com a vida. Disseram-me que ela morreria durante a minha gravidez ou na hora que nascesse. Iria morrer, tão logo viesse ao mundo. Porém, Padre Fábio, minha filhinha sobreviveu milagrosamente por 11 anos. Foi uma luta diária. Várias correções cirúrgicas, várias internações. Enfrentamos diversas situações ao decorrer destes anos, mas ninguém me conheceu e nem nunca ouviu de mim: eu desisto. Mesmo sendo um grande desafio, padre, foi uma alegria imensa tê-la conosco. Ela me ensinou a amar, a encontrar alegrias nas pequenas coisas, a aceitar o diferente ao invés de tentar mudá-lo, da forma que eu achasse ser correto, e aceitá-la como ela era, com suas necessidades e limitações. Ela nunca foi um peso para mim, padre, e sim um aprendizado. Aprendi como é ser mãe e uma mulher de verdade, a me tornar um ser humano melhor. Ela sempre foi a minha Vitória, e eu sempre soube que ela era digna de ser amada. Pude amá-la incondicionalmente durante 4.352 dias. E ainda dói muito saber que não a tenho mais aqui comigo, padre. Estou ainda vivendo um processo em que às vezes me revolto, pensando por que Deus me deu um anjo tão especial e me tirou depois. Só te peço, padre, que ponha a minha vida nas suas orações, pois eu estou precisando muito. Com sua bênção, Valdirene. Aqui, a Valdirene me mandou algumas fotos desde quando a Vitória nasceu. Eu não acredito que seja oportunidade, não vem aqui a necessidade de mostrar as fotos, porque são fotos que chocam a gente. O momento em que ela nasceu, nem parecia um ser humano. Tamanha a quantidade de deformações que a Vitória tinha ao vir ao mundo. Mas por outro lado, depois de muitas cirurgias, depois de muita luta, tem uma foto que eu acho que pode ser mostrada, para a gente ver o que a Valdirene considera, de maneira muito justa, o diamante mais precioso que ela recebeu na vida. Essa é a Vitória. Podemos mostrar aqui? Essa é a Vitória. Você pode ver
Assim, isso. A Vitória já tinha cabelo nessa época, já tinha feito correções, muitas correções faciais. Pra você ter uma ideia, quando a Vitória nasceu, parte do crânio dela era aberto, ela conseguia ver, né, através das primeiras fotos, como seria um desafio para essa menina. Eu acredito que tenha sido para a medicina um milagre, um verdadeiro milagre, essa menina ter vivido tanto tempo. Mas fico pensando, minha gente, na grandeza de alma que essa Valdirene, que nós não conhecemos o rosto, conhecemos apenas a história e um relato de uma maternidade que para muitas mulheres poderia ser desastrosa. Quem sabe para muitas pessoas interpretar o sofrimento dela como um prejuízo. Tantos anos essa mãe deixou de viver para viver em torno de uma criança que não teria futuro, os mais práticos diriam. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Seria melhor se tivesse nascido morta, alguns poderiam dizer, ao ver o sofrimento e a labuta diária da Valdirene com essa criança. Eu me recordo que eu ainda era seminarista, trabalhava em Brusque, Santa Catarina, e nós fazíamos aquilo que nós chamávamos de PEP, que era um projeto de evangelização popular. A gente passava o final de semana inteiro visitando famílias, das 8 da manhã até as 6 da tarde, entrando de casa em casa, descobrindo um pouco a realidade de cada família. Selecionávamos uma comunidade e passávamos ali 6 meses, trabalhando intensamente naquela comunidade. Benzíamos as casas, fazíamos orações com as famílias. E eu tive a graça de fazer esse trabalho durante 2 anos. E eu me recordo que quando entrei numa família onde uma criança tinha também uma deformidade. Essa criança nunca saiu da cama. Ela já era uma adolescente, já tinha 16 anos. Eu me lembro que era um dia quente, muito calor, e aquela mãe estava sentada na beira da cama, abanando aquela criança o tempo todo, e com aquele carinho, colocava um pano úmido, e se levantava e ajeitava o lençol, e puxava na direção da janela para tomar um pouco mais de ar fresco. Uma família muito simples, não tinha condições de ter um ar-condicionado, nem mesmo um ventilador. E ela me contando a história, desde quando aquela criança nasceu, que desde que o filho veio ao mundo, ela nunca mais saiu daquele quarto para fazer outra coisa que não fosse cuidar daquela criança. E imediatamente, vendo aquele sofrimento, eu fui visitado por uma visão prática da vida. Pensei, oh meu Deus, essa mãe só vai descansar no dia em que esse filho morrer. Pensei assim. A visão prática que me permitiu ser cruel. Gente, parecia que aquela mulher leu o meu pensamento, sabe? E ela me olhou bem nos olhos assim, quando se estabeleceu aquele silêncio. Eu pensei o que eu pensei. Aquela mulher, como se tivesse percebido que eu pensei isso, ela me olhou e me disse: Frater, mas tem uma coisa. Eu peço a Deus diariamente que Ele não retire o meu filho. Porque se o meu filho morrer, a minha vida perde sentido. Imediatamente eu fui visitado por uma vergonha muito grande, que eu nunca confessei a ela, nunca disse a ela que pensei aquilo. Era como se naquele momento Deus me convidasse a dar um salto qualitativo na minha maneira de ser prático, na minha maneira de ter bom senso. Identificar que o amor é essa contradição. Que para aquela mulher, o que eu considerava um sofrimento sem sentido, era o alicerce da existência dela.
Ela estava viva por causa daquele menino. E ela não negligenciava o cuidado com a família. Para você dizer, mas ela esqueceu do restante da família e cuidava só daquela criança. Não. Os filhos que eram mais novos e os filhos que eram mais velhos foram educados para poder viver aquela doação de maneira familiar. Talvez pela maneira como a mulher encarou o nascimento daquele filho, os outros irmãos nunca encararam aquela criança como um fardo para a família. E aquele rapazinho lá na cama, mesmo sem saber do que ele significava, que nós não sabemos qual era o nível de consciência que ele tinha, o que eu sei é que quando aquela mãe conversava qualquer coisa com ele, ele oferecia a ela o sorriso mais bonito que um ser humano pode oferecer ao outro. O que eu sei é que no silêncio daqueles corações, uma linguagem muito superior àquela que eu podia fazer se estabelecia. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. O mesmo foi com você, Valdirene. A oportunidade que você teve de ter a vitória em sua vida, de olhar para a vitória como uma vitória, como um diamante a ser cuidado diariamente, como um diamante que provocou brilho em você também. E hoje, minha filha, essa dor que você sente de não ter a vitória é a prova de que ela nunca foi encarada como um fardo. E agora você pode ter certeza, o fruto dessa ressurreição se estenderá ao longo dos seus dias. Parabéns por ter hospedado durante 4.352 dias, como você bem soube contar, eu acho que foi isso. Se não me falha a memória do que acabei de ler, tão recente. Esses dias que você sabe exatamente quantos foram, eles estão contabilizados de maneira definitiva na eternidade. Você soube bravamente compreender o mistério dos imperfeitos. Eu acho que você esteve muito próxima de sentir o mesmo que Jesus sentiu. Às vezes, Valdirene, nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Eu acredito, Valdirene, que sem ter dobrado os joelhos no chão, você pôde viver intensamente, carregando no colo, num outro gesto de oração. Você pôde se aproximar muito, muito dos sentimentos de Jesus. E você pode ter certeza, minha filha, que a capacidade que você teve de amar essa filha, que você teve de amar essa criança, lhe faz ser uma pessoa muito especial aos olhos de Deus. E porque é especial aos olhos de Deus, torna-se hoje para nós um motivo, um exemplo, para que a gente também faça o mesmo. Porque às vezes, Valdirene, as pedrinhas que são jogadas na nossa vida são tão miseráveis que a gente fica até envergonhado diante de você. Às vezes as pedras que chegam no nosso coração são tão pequenas e nós a enxergamos tão grandes que a gente tem vontade de pedir perdão a você. Como cristão. E nesse pedido de perdão também um agradecimento por você ter nos contado a sua história. Mas antes disso,
por ter vivido no silêncio da sua casa durante tantos anos, esse gesto tão cristão de fazer valer todos os sofrimentos e de encontrar neles um motivo para celebrar a vitória. Muito obrigado, minha filha, pela sua partilha. E eu tenho certeza que a sua história vai acontecer, vai modificar muitos corações que hoje nos assistem. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.